Vamos lá. Live de hoje a gente quer falar sobre falta de tempo. Sugestão do tema, né, para eu conversar hoje com você sobre a falta de tempo, né? Essa sensação de que a gente não tem tempo para nada hoje em dia, né? Então, como é que tá aí para vocês? Vocês têm a sensação que falta tempo na vida de vocês? Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que tá aí pra vocês? Falta tempo? Tá tranquilo? Como é que é? Vocês têm essa sensação de que hoje em dia a gente parece que a gente não tem tempo pra nada? Vocês já se viram em alguma fase da vida de vocês que vocês estavam super atribulados, vocês pareciam que não conseguiam tempo pra nada do que vocês queriam? Como é que é isso daí pra vocês? Kátia, sobra tempo na sua vida? Que joia! Isso é uma coisa rara da gente ouvir hoje em dia das pessoas. A Iris lá comentou: sempre dá tempo pra tudo. É só organizar. Então, esse é o grande truque, é saber organizar, né? Programar a agenda da semana. Legal. Então, Iris, já que você tem a agenda da sua semana programada, responde aqui pra mim. Vê se consegue compartilhar aqui com a gente. Qual é a sua prioridade desta semana? Né? Qual é a prioridade que você estabeleceu para você mesma nessa semana? O G também respondeu que sim, algumas coisas. Consegue tempo para algumas coisas. Kátia, você está com muito tempo ultimamente? Puxa. Não sei se isso é uma boa notícia ou se é uma má notícia. Eu espero que seja uma boa notícia para você. Iris. Cursos do meu serviço, do meu trabalho. Então a prioridade para você nesta sua semana são os seus cursos no seu trabalho, né? Sensacional. Muito bom. G, você que também disse que consegue tempo para tudo, me responde aí, compartilha aqui com a gente. Qual é a sua prioridade nesta semana? O que você tem como prioridade nessa semana? Que bom, a Kátia respondeu que é uma boa notícia sim. Que joia, Kátia. Que bom. Então, qual é a prioridade de vocês nessa semana? Deixa eu ser mais específico. Qual é a prioridade profissional de vocês nessa semana? Vocês têm uma prioridade até o final da semana? Nós já estamos na quarta-feira, então daqui a pouco lá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Sérgio? Boa noite. Olá, boa noite, Aline, tudo bom? Joia. Qual de repente é a prioridade para vocês? Boa noite, Larissa. Qual é a prioridade para vocês nessa semana? Já estamos na metade da semana, já é quarta-feira. Qual é a prioridade para vocês até o final dessa semana? Até sexta-feira. A G já respondeu lá, putz. Putz significa que você não tem uma prioridade ou você não sabe qual é ela? Pode ser as duas coisas, pode não ter a prioridade ou pode simplesmente não saber qual é essa prioridade, né? A Kátia disse que sua prioridade nessa semana, Kátia, é viajar? É isso? Que legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta, vai. A G compartilhou ali. Perder umas gordurinhas até sábado. A G é uma atleta de competição de fitness, de fisiculturismo. E eu sei que você tem um evento agora nesse sábado. E você não tem umas gordurinhas para perder, mas eu sei que vocês como atletas, vocês sempre encontram que são coisas que dá para melhorar. Então é compreensível que você pense que você tem alguma coisa para perder. Mas legal, essa é a sua prioridade dessa semana, porque na verdade a prioridade é o evento que você tem no sábado, não é? Essa é a sua prioridade dessa semana. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Arnaldo, meu grande amigo. Que bom. Que bom que você está aqui, cara. Acho que a Iris está falando da prioridade da G.
Que ela está dizendo, ai que Jesus, que difícil a prioridade dela, né? Será que é isso? Não sei. Enfim, tempo corrido, gostei dessa expressão, tempo está corrido demais. Boa noite, Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem contigo? Então, Arnaldo, Letícia, que vocês que estão entrando agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês que eu fiz uma pergunta aqui pro pessoal. Se vocês já tiveram aquela sensação que parece que falta tempo, né, na semana ou na vida de vocês para vocês conseguirem realizar tudo aquilo que vocês queriam. E aí então eu fiz uma pergunta. O pessoal começou respondendo bem, dizendo que não, eu tenho algum tempo, não, até tenho tempo. Teve gente que me respondeu dizendo que tem tempo sobrando, até legal, coisa rara hoje em dia. Mas eu fiz a seguinte pergunta. Se vocês têm tempo, vocês sabem qual é a prioridade de vocês nesta semana? Vocês têm uma prioridade até o final dessa semana? A gente está na quarta-feira, metade da semana, então eu gostaria de saber, perguntei para eles, se eles têm uma prioridade até o final da semana. E aí então agora eu faço a pergunta para vocês. Vocês aí no Facebook, vocês têm uma prioridade para essa semana, até o final dessa semana? Márcio que também entrou, a Larissa que também entrou. Gostaria de saber de vocês, vocês têm uma prioridade para o final dessa semana? Então, pessoal ali do Instagram, me respondam. Se vocês... A G respondeu que ela tem uma prioridade de perder algumas gordurinhas, porque ela tem um evento agora nesse sábado, nesse final de semana. A Iris compartilhou que ela tem uma prioridade de fazer um curso, né, do seu trabalho nessa semana, e essa é sua prioridade, né? Muito legal. Boa noite, Ângela. Boa noite, Regina. Boa noite. Então, essas prioridades que vocês me responderam são prioridades de trabalho. Agora, vocês conseguem também pensar em alguma prioridade pessoal que vocês tenham para cumprir nessa semana? E pessoal ali do Facebook, se vocês ainda puderem compartilhar qual é a prioridade profissional que vocês tenham aí nessa semana, eu gostaria de saber qual que é de vocês. Boa noite, Regiane. Então, vocês têm Iris, G, que já compartilharam opinião, Kátia. A Kátia falou que vai viajar, né? Essa é a sua prioridade dessa semana. Então, isso eu posso considerar como sendo uma prioridade pessoal, não uma prioridade profissional. Mas você tem alguma outra prioridade pessoal nessa semana? E vocês, meninas, têm alguma outra prioridade? Olha que legal. A Letícia compartilhou lá que sim. Buscar solucionar um problema pessoal. Legal, Letícia. Então, essa é a sua prioridade pessoal. Ela não é profissional. É uma prioridade pessoal tua de você solucionar um problema pessoal. Que legal. Bacana. Se eu puder ajudar de alguma forma, depois da live a gente pode conversar um pouco mais. Né? Arnaldo disse que sim. Arnaldo, qual é a sua prioridade profissional? Dá para compartilhar aqui conosco? A minha é poder rever alguns amigos. Olha que legal, curioso. O pessoal do Instagram me respondeu mais prioridades profissionais e o pessoal do Facebook está me respondendo mais prioridades pessoais dessa semana. Muito legal. Muito, muito bacana. Bom, e aí? Prioridade. Mais alguém tem mais alguma prioridade aí? Estou à disposição, Letícia. Vamos lá. Boa noite, Lila. Seja bem-vinda. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda também de novo. Oi, minha irmã, que acabou de sair daqui de casa. Aí. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês têm uma prioridade profissional? Alguns de vocês têm uma prioridade profissional para essa semana. Outros de vocês têm alguma prioridade pessoal para essa semana. E aí eu gostaria de saber agora, entre a prioridade pessoal e a profissional, qual das duas é mais prioridade? É mais importante ainda? Qual das duas vocês consideram que é uma prioridade mais prioritária ainda? A que vocês estabeleceram para cumprir até o final dessa semana, no trabalho, no aspecto profissional, ou a que vocês estabeleceram para cumprir
no seu campo pessoal, né? Para vocês resolverem o seu campo pessoal. Vamos dar alguns exemplos de prioridades. Vou pegar o meu exemplo, né? Meu exemplo foi que eu me mudei de endereço, e aí a minha prioridade profissional dessa semana era terminar de organizar as coisas aqui, que eu montei um escritório novo para trabalhar, e a minha prioridade profissional era terminar de montar a infraestrutura mínima que eu precisava desse escritório para eu conseguir voltar a fazer, por exemplo, essas transmissões ao vivo. Eu fiquei umas 3 semanas, eu acredito, sem fazer transmissões ao vivo. Então a minha prioridade profissional era de deixar isso daqui ajeitado para eu conseguir fazer. E teve melhorias, porque agora a gente tem uma luz melhor, tem uma mesa melhor, tem uma sala com uma condição melhor para poder fazer mais lives, e o planejamento é fazer mais vídeos ainda. Então, minha prioridade dessa semana era cumprir isso. Já consegui, na metade da semana eu já consegui, porque a meta era fazer a live na quarta-feira. Essa era a minha prioridade profissional, né? Mas a sua prioridade profissional pode ser, de repente, entrar em contato com algum cliente que você não fala, né? Ou que você está protelando falar. Sua prioridade profissional pode ser fazer um curso, como já mencionaram aqui. A sua prioridade profissional pode ser ajeitar um pouco as coisas que você tenha para um trabalho no final de semana, que foi o que já mencionaram, né? A sua prioridade também profissional pode ser você entregar aquele relatório que de repente você está fazendo e está protelando de entregar. Então, assim, você tem várias opções de que podem ser prioridades profissionais. E uma prioridade pessoal. Eu também vou agora compartilhar com vocês uma prioridade pessoal minha, né? Dessa semana também. Com esse negócio de mudança, fica tudo bagunçado. E uma das coisas que eu gosto já de fazer, é do meu estilo de vida, que é comer bem, né? Se alimentar direito. Gosto bastante disso. Eu não sou muito fã de comer lanches ou de comer comida rápida e fast food, essas coisas assim. Mas no meio de uma bagunça de mudança, você não tem, às vezes, geladeira ligada, você não tem fogão funcionando, você não tem coisas, então você come o que dá para comer. Então, minha semana passada, retrasada e passada, foram semanas em que, assim, eu comia quando dava o que dava. E a minha prioridade dessa semana é retomar de novo aquela alimentação mais saudável, que eu gosto, que eu me sinto bem. Eu me sinto bem com isso. Essa é a minha prioridade pessoal dessa semana. Agora que já estou instalado, essa é a minha prioridade pessoal. Boa noite, Orion. Deixa eu, então, dar uma olhada, para variar, eu esqueço, né, de ver alguns comentários. Deixa eu dar uma olhada. A Letícia comentou: me afeta mais do que o profissional. O seu problema, imagino que você esteja falando do seu problema pessoal, me afeta mais do que o profissional, porque não estamos com a mente em paz. As outras áreas não fluem, claro. E não vamos bem no trabalho e acaba afetando a saúde também. O pessoal atinge muito mais. Joia, o que você está compartilhando é super importante, porque muitas vezes as pessoas se esquecem que, embora a gente ocupe vários papéis na vida, você tem o seu papel profissional, que é aquele papel que você exerce quando você está na sua função de trabalho. Você tem o seu papel familiar, que é aquele papel que você exerce quando você está com seus familiares. Você tem o seu papel de amigo, que é aquele quando você está no seu grupo de amigos. Então, assim, durante uma mesma semana a gente exerce vários papéis. E quando a gente não está bem, todos os papéis são afetados. As pessoas acham que um problema profissional não vai afetar o lado pessoal e, na verdade, isso não é bem assim. A gente, como um ser humano, a gente é um só. E a mesma pessoa que entrega um papel profissional também é aquela que entrega um papel pessoal. E quando você tem um problema em alguma das áreas, afeta bastante. Vamos lá. Ô Eudes, seja muito bem-vindo. Eudes Bahia, meu parceiro. Agora a gente é parceiro de trabalho. A Bahia Sports. A Bahia Sports é uma loja de suplementos. Depois eu faço um merchandise decente. Mas é uma loja que a gente está fazendo agora também parceria. Aí eu entro com a parte de coach.
e eles são uma loja que fornece todo tipo de equipamento, e não só equipamento, mas também roupas e suplementação para esportistas, e eles estão montando uma estrutura bacana e a gente está começando uma parceria muito legal. Depois eu jogo aqui o contato. Minha irmã disse que concorda, mas o inverso também se aplica, ou seja, um problema profissional também afeta, né, o seu lado pessoal. Pois é, tudo é papéis, mas por que eu lancei essas perguntas? Rafael, seja muito bem-vindo aqui na live. Tive já o privilégio de encontrar com vários amigos meus das antigas aqui, menos contigo, seja bem-vindo aí. Por que eu estou querendo entrar nesse assunto agora? Porque é o seguinte, normalmente a gente estabelece uma prioridade profissional, seja porque de repente a gente tem prazos para cumprir, e às vezes a gente estabelece também algum tipo de prioridade pessoal, mas em geral, aquela prioridade pessoal é aquela que a gente acaba empurrando um pouco com a barriga e deixa um pouco para depois para resolver. Se sobrar tempo, eu resolvo a minha prioridade pessoal, mas o foco normalmente é a prioridade profissional. Há exceções, claro, como no caso o que a Letícia compartilhou aqui com a gente, que um problema pessoal dela está afetando o trabalho, mas pode acontecer também acontece numa parte das vezes com clientes que eu atendo e trabalho, é que as pessoas vão fazendo aquilo que elas precisam fazer no seu trabalho e prioridades pessoais acabam ficando de lado se houver tempo. E aí então a gente vai para o tema dessa live, que é falta de tempo. E eu já conversei com vocês em outras lives sobre uma questão do problema da administração do tempo, mas aí a gente conversou mais no campo pessoal. E hoje eu quero trazer aqui um pouco mais o assunto dessa live para o campo profissional. Por quê? Porque eu selecionei inclusive uma ferramenta para compartilhar aqui com vocês, que é uma ferramenta que pode ajudar alguns de vocês que estão de repente perdendo a mão na prioridade do que vocês deveriam fazer no seu trabalho. Então assim, completando, se a gente normalmente dá importância para aquelas tarefas que a gente tem que cumprir no trabalho uma importância maior do que a gente dá para as nossas prioridades pessoais, as nossas prioridades vão ficando cada vez mais de lado. E a gente vai tentando fazer tudo que a gente quer fazer no trabalho. E aí eu entro numa outra questão, que é o seguinte, dentre tudo aquilo que você tem que fazer no seu trabalho, você sabe selecionar aquilo que é mais prioritário? Se de repente eu trabalho com vendas, e trabalhando com vendas eu tenho que controlar estoque, controlar fornecedores, eu tenho que saber como que anda contato com clientes, eu tenho que ver como que anda a logística de entrega, e dentre tudo isso que eu tenho que controlar na minha semana, eu sei aquilo que é mais prioritário? Eu consigo saber com bom discernimento aquilo que é mais prioritário? Como é que é aí para vocês? Vocês conseguem discernir? Olha que legal, a Letícia mesmo comentou, Kiko, eu acredito muito que o que falta não é tempo, mas sim prioridade. Legal, Letícia, legal. Por quê? Porque você já está indo para uma linha de raciocínio que é onde eu quero chegar com vocês, que é a linha de raciocínio que, assim, tempo é o mesmo desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente nasceu, desde que a gente começou a trabalhar, desde que a gente começou a se perceber como ser humano, e o tempo é sempre o mesmo. O dia tem sempre 24 horas, sempre teve 24 horas, né? Desde a época dos nossos avós e nossos antepassados, o dia sempre teve 24 horas. E vai continuar tendo, né? Pelo menos aí não há nenhum tipo de previsão astronômica para que nada mude, que o dia vai continuar tendo 24 horas. Então, o tempo continua sendo o mesmo, mas a sensação que os meus clientes me passam é de que falta tempo. Eles têm tanta coisa que eles gostariam de executar que eles não conseguem tempo para poder fazer tudo. Tem gente que vira para mim e fala, cara, eu queria muito que meu dia fosse que nem meu banco, né? Assim, 30 horas, né? Então, assim, não só 24, mas 30 horas também.
Deixa eu ver, a Lília comentou lá, Kiko, tenho que estabelecer as prioridades, mas às vezes estou tão cansada que não consigo cumprir a meta. Legal, Lília. Isso acontece contigo, isso acontece com várias pessoas. Eu espero que a ferramenta que eu compartilhe hoje aqui com vocês consiga te ajudar, principalmente nos momentos que você estiver muito cansada, a você lembrar quais são as suas prioridades. E, portanto, se você tiver que abrir mão de coisas para fazer, para você poupar a sua energia, se você está cansada, está te faltando de repente energia, disposição, para você guardar o resto de energia e disposição que você tem para poder executar aquilo que é prioritário. Deixa eu ver aqui. Ó, minha irmã comentou lá, minha irmã Tatiana. Concordo com a Letícia. Estabelecer prioridades, concentração e habilidade de dizer não. E não assumir mais responsabilidades. Legal. Sem dúvida vocês estão indo para a linha de raciocínio que eu gosto, que é aquela do tipo, você olhar para tudo aquilo que você pode fazer em 24 horas e você estabelecer o que é importante eu me dedicar para fazer, o que eu tenho que fazer. E aí então a gente vai começando a entrar no assunto, a gente pode estabelecer que você tem três formas de você pensar em como você vai usar o seu tempo. Você vai usar o seu tempo para aquilo que de repente é importante, que são todas aquelas tuas tarefas que você olha e você fala, isso daqui é importante para mim, isso tem significado para mim. Você vai usar uma parcela do seu tempo para se dedicar àquilo que é urgente. Aquilo que é urgente normalmente são coisas que são importantes, que já venceu o prazo, né? Então assim, você tem que entregar para ontem, e isso normalmente são as coisas que são urgentes, e as coisas, uma parcela do seu tempo para as coisas que são circunstanciais, que são aquelas coisas que não são nem tão importantes no momento e nem urgentes. Mas além de falar disso, de importância, urgência e circunstância, que é mais no campo pessoal, a gente pode traduzir por uma coisa parecida no campo profissional. Para eu poder começar a olhar para tudo aquilo que eu tenho de tarefas no meu campo profissional e selecionar quais delas eu preciso cumprir, e com isso eu aumentar a minha produtividade, porque uma das coisas que as pessoas às vezes reclamam é que assim, me falta tempo para eu ser mais produtivo. Quer dizer, a pessoa não gostaria de ter tempo para descansar, ela gostaria de ter tempo para poder fazer mais coisas. E aí quando a gente começa a conversar, eu percebo que a pessoa se perde um pouco em tentar estabelecer o que é prioritário no seu trabalho ou naquela semana, e aí então prioridade ela acaba fazendo ou o que acaba aparecendo na frente dela ou o que já está muito atrasado, né? E aquilo que ela não consegue cumprir, ela promete para si mesma que na semana que vem ela vai dobrar os esforços para ela conseguir entregar. Bem, onde é que eu gostaria de chegar com vocês? É o seguinte. Existe uma ferramenta chamada Matriz GUT. Não sei se alguns de vocês conhecem, talvez alguns de vocês já conheçam, outros não conheçam ainda. Essa Matriz GUT, ela é uma ferramenta que serve para a gente poder avaliar o que é prioritário que a gente faça no nosso trabalho, segundo 3 aspectos, que é parecido também com a tríade do tempo do Christian Barbosa, que eu já comentei em outras lives. Bom, o que é essa matriz de GUT? São 3 aspectos que você vai avaliar sobre as tarefas que você tem. O primeiro deles é a gravidade. O que é gravidade? Gravidade é tudo aquilo que você tem que fazer porque é muitíssimo importante para o seu desempenho profissional, para a sua entrega de resultados, para você conseguir os seus objetivos maiores, a sua meta, o seu propósito. Então, assim, isso é a gravidade. A gravidade, normalmente, se você não prestar atenção nisso, você vai se prejudicar muito, né? Ou você vai se prejudicar ou você vai prejudicar seus colegas. Bom, essa é a gravidade. A outra aspecto é a urgência, né? O GUT, ele é um acrônimo para gravidade, urgência e tendência. Falando agora da urgência, tudo aquilo que você tem muitíssimo pouco tempo para entregar. Muito pouco para entregar. Não importa se é algo que você já deveria ter começado antes, ou se por uma série de
circunstâncias, isso foi se atrasando e agora expirou o prazo. Então é uma coisa que é super urgente, já era para ter sido entregue. E a outro aspecto é tendência. E esse talvez seja o mais difícil da gente entender. Tendência é qual é o prejuízo que você vai ter se você não executar aquilo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu não conseguir cumprir a minha meta de entrar numa alimentação saudável nesta semana, qual é o prejuízo que isso vai ter para mim até o final da semana? Né? O quanto isso vai me prejudicar até o final da semana? Se ao invés de eu começar nessa semana, eu começar na semana que vem, qual é o prejuízo que eu vou ter? Né? Qual é a gravidade disso? Isso de repente é muito grave para mim, porque talvez seja alguma coisa que eu avalio da minha saúde que seja muito importante, mas talvez não seja tão grave para outras pessoas. Isso talvez não seja uma coisa urgente, ou talvez seja uma coisa urgente, depende do que eu considero prazo. E de novo, tendência é aquilo, eu posso olhar para isso e falar, isso vai me prejudicar muito se eu não cumprir esse prazo, ou vai prejudicar outras pessoas, ou não vai me prejudicar. Né? Tem um monte de gente entrando e dando boa noite. Desculpa se eu não estou dando boa noite agora mais para todo mundo, mas é que para eu não perder a linha de raciocínio aqui. Mas, bom, a gente está falando dessa ferramenta, né? A matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Como que você pode usar essa matriz? Ela não é complicada, ela é extremamente simples. Como é que você faz? Você monta uma lista de todas as tarefas que você tem que cumprir, por exemplo, nessa semana. Ou no final desse mês, né? Estamos agora aí no começo de novembro, né? Do dia 7 de novembro. Você monta uma lista de tudo aquilo que você tem que fazer. Quais são as suas tarefas? E aí numa coluna, você vai colocar 3 colunas do lado dessa lista. Uma coluna de gravidade, uma coluna de urgência e uma coluna de tendência. E agora que a mágica funciona. Para cada uma dessas colunas, cada tarefa, você vai dar uma nota de 1 a 5 para gravidade em relação àquela tarefa, de urgência em relação àquela tarefa e de tendência em relação àquela tarefa. Você vai estabelecer essa nota de 1 até 5. Lembrando que 5 é extremamente alta, ou seja, é muito grave ou muito urgente, ou tem uma forte tendência de eu me prejudicar muito ou das pessoas se prejudicarem muito se eu não executar isso. E 1 é aquilo que tem pouca gravidade, é aquilo que tem pouca urgência, você tem mais prazo para poder fazer, e aquilo que talvez, se não for feito agora, neste momento, a tendência é que nada de ruim aconteça, não vai piorar. Tá? Então assim, de novo, lembrando, é uma lista que você vai fazer colocando todas as suas tarefas, e aí você vai montar 3 colunas do lado das suas tarefas, uma coluna de gravidade, uma coluna de urgência e a outra coluna de tendência. E para cada uma das suas tarefas você vai dar uma nota de 1 até 5 em gravidade, 1 até 5 em urgência, 1 até 5 em tendência. Quando você fizer isso, na verdade você vai ter montado exatamente essa matriz, que numa coluna são as suas tarefas e nas outras colunas é gravidade, urgência e tendência com as notas. E agora é que a matriz se torna extremamente útil. Você vai montar uma outra coluna, depois, né, uma quarta coluna, onde você vai fazer a multiplicação dos valores de gravidade, urgência e tendência de uma mesma tarefa. Então, por exemplo, a minha tarefa é ter uma alimentação mais saudável nessa semana. Aí eu estabeleci lá uma nota de gravidade para isso 2, não é muito grave. Estabeleci uma nota de urgência para isso 4, já era para eu ter começado há muito tempo. E de tendência eu estabeleci uma nota para isso de 2 também. Então eu vou fazer a multiplicação de 2 de gravidade por 4 de urgência por 2 de tendência. Eu sei que talvez assim, explicando ao vivo numa live, não fique tão claro de visualizar e de entender, mas fiquem tranquilos porque eu preparei um infográfico sobre isso, que depois eu vou compartilhar aí com vocês, e preparei também um artigo que eu já subi no site para eu compartilhar sobre esse assunto. Mas voltando à explicação, você vai fazer essa multiplicação, e aqui no caso do meu exemplo, 2 vezes 4 vai dar 8, vezes 2, 16.
E se eu fizer isso para cada uma das minhas tarefas, eu vou ter então um ranking, né, de notas do que é o peso de gravidade, urgência e tendência de cada uma dessas minhas tarefas. E aí, nesse ranking, as maiores notas são aquilo que eu tenho que fazer já. É aquilo que eu tenho que me dedicar imediatamente. Se eu não tenho os recursos, ou se eu não tenho as condições, ou se eu não tenho as pessoas, pelo menos eu tenho a ciência de que aquela tarefa ela é talvez extremamente grave, ou de repente ela é muitíssimo urgente, ou então ela tem uma tendência que se eu não fizer agora, alguém vai se prejudicar, ou eu vou me prejudicar, ou eu vou prejudicar as pessoas. Então essa matriz ela te ajuda justamente a ter numa única visão aquilo que é realmente prioritário nessa sua semana, se for o caso de uma lista de tarefas da semana, ou então no seu mês, se for o caso de uma lista de tarefas no mês. E aí então, portanto, Lila, que eu estava conversando então aqui contigo, se às vezes fica difícil para você conseguir estabelecer o que é a sua prioridade, porque de repente você está muito cansada e você vê que está acumulando o número de coisas que você deveria fazer e você não consegue tempo para poder fazer tudo isso, se você tiver essa lista onde você já classificou, né, em termos da matriz de IoT, qual é a sua prioridade, você pode olhar para aquilo que você ainda tem de disposição e falar, eu vou focar todos os meus recursos para eu cumprir isto aqui. O meu item da minha tarefa que tem a maior nota. Tá? Não necessariamente, de novo, não necessariamente ele é o item mais grave da minha lista, mas ele talvez seja um item que tem uma urgência muito curta, que já passou da hora, ou então ele tenha um prazo de duração, se eu não fizer nada, muito curto. Então a tendência é que, se eu não fizer nada, as coisas vão piorar. Então tá claro para vocês agora o conceito por trás dessa matriz GUT? A gente acaba olhando no trabalho para aquilo que é urgente. E depois a gente é cobrado por aquilo que é grave. Né? Então assim, quando você se reporta para uma pessoa dizendo o que você fez essa semana? Cara, eu só apaguei incêndio. Nossa, eu só apaguei incêndio porque eu só fiz isso, fiz aquilo, corri atrás disso, de prazo, de fornecedor. Eu entendo que você só fez coisas que eram urgentes. Quando você chega e reporta para mim ou para outras pessoas, o que você fez essa semana? Cara, fiz tanta coisa essa semana, olha, fiz isso, fiz aquilo, entreguei isso, entreguei aquilo. Eu entendo que você está me dizendo que você fez coisas graves, que são normalmente coisas importantes que você realizou. Então, assim, para a gente poder ter um melhor entendimento do que a gente deveria, de como a gente deveria planejar a nossa semana, essa matriz ajuda a gente conseguir enxergar de maneira bem simplificada aquilo que é grave. As pessoas, aquilo que é grave, aquilo que é urgente, aquilo que tem tendência a piorar. E as pessoas que normalmente me dizem que não tem tempo, são aquelas pessoas que só estão fazendo urgências. Elas estão esperando aquilo que é grave se tornar urgente para elas poderem fazer. E eu sou obrigado a admitir que eu não acho que essa é uma estratégia inteligente. Essa é uma estratégia burra, porque quando você deixa algo que é grave se tornar urgente, você vai fazer de qualquer forma, você vai fazer de maneira mal feita, talvez, você vai fazer insatisfeito, né? De repente aquilo é uma atividade que você gosta de fazer, mas como é urgente, você está pressionado para fazer. Ou seja, quando você faz o seu planejamento semanal, mensal, anual, e você não sabe direito dentro daquilo que você quer, o que é grave, o que é urgente e o que é tendência, você se perde para só executar o que é urgente e acaba deixando o que é grave se tornar urgente. E a gente não percebe aquilo que é tendência, aquilo que tem tendência a piorar. Até a hora que chegue numa posição super comprometedora em que você fala, meu Deus, como eu não vi isso antes, como eu não me dediquei para executar essa tarefa antes. Tá claro, gente, para vocês? Ficou claro sobre o uso dessa ferramenta, dessa matriz de IoT? Que nem eu já disse aqui para vocês, eu vou disponibilizar um infográfico, que é um resumo, né, visual disso tudo aqui que eu estou comentando com vocês. Essa matriz ela é muito utilizada no ambiente corporativo, é por isso que eu tive vontade de vir aqui nessa live compartilhar com vocês.
ela tem um pouco a ver com a distribuição da tríade do tempo do Christian Barbosa, que é mais para um aspecto de propósito de vida, de missão de vida, só que ela é uma ferramenta extremamente prática para, de repente, se você está liderando um projeto e você tem vários itens para você cumprir nesse projeto, você tem um cronograma para você conseguir estabelecer, ok, nesta semana a gente precisa dar andamento ou conclusão, né, iniciativa e acabativa nisso e naquilo, porque eu tenho uma prioridade, eu tenho minha lista de prioridades que ela é muito bem classificada. De repente você pode se reunir com outras pessoas para eles te ajudarem a montar essa matriz e estabelecerem as notas de gravidade, urgência e tendência, né? Mas normalmente isso já ajuda bastante, principalmente pessoas que são autônomas, que às vezes se perdem, porque normalmente a gente mantém na cabeça aquilo que é grave, aquilo que é urgente, para a gente poder fazer. E, gente, somos seres humanos, a cabeça falha, a percepção do que é grave, a percepção do que é urgente falha, né? Em alguns momentos eu olho para uma coisa, hoje eu falo, meu, isso aqui é grave, amanhã eu acordo, eu olho para isso e falo, não é tão grave assim. Eu olho para uma coisa e falo, meu, isso aqui é urgente, amanhã eu acordo e eu falo, não é tão urgente assim. Agora, se eu tiver numa matriz, ela não vai mudar de um dia para o outro. Eu posso até não querer trabalhar ou fazer o que eu tenho que fazer, mas pelo menos ali na matriz vai estar lá me dizendo, esta tarefa é a maior, é a mais prioritária, depois é esta, depois é esta, depois é essa. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Quem quiser, a minha irmã está falando aqui, para deixar o e-mail caso queiram receber esse modelo. Bom, esse modelo eu vou disponibilizar no meu website e vou compartilhar o link aqui. Também vou colocar, eu já preparei o infográfico e o infográfico eu vou colocar aqui, não vou colocar no Facebook a imagem, né, desse infográfico, vou colocar também no meu Instagram. Então, assim, e além disso eu vou colocar lá no site que vai ter um texto explicativo de como você usar a matriz GUT, né? Se de repente você achou, putz, legal essa dica, isso também vai ajudar outras pessoas, quero compartilhar isso daí. Talvez você não precise compartilhar esse vídeo, mas de repente você pode compartilhar o texto do site onde explica ali para que serve a matriz GUT, como montá-la, né? Tem o passo a passo de como você pode montar essa matriz GUT, e eu consigo usar ela para as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E eu uso já há muito tempo e eu garanto, é extremamente útil. No final de semana, que é normalmente aqueles dias que a gente faz um balanço, né, de como foi a nossa semana, eu olho e falo, cara, esta semana foi extremamente produtiva. Não fiz talvez tudo que era grave, não fiz talvez tudo que era urgente, e uma ou outra tendência ficou faltando, mas eu fiz tudo o que era prioritário. Então eu consigo aproveitar o final de semana porque eu falo, não, essa semana, contra a minha vontade, ou sem disposição, ou com todos os percalços e circunstâncias, eu consegui cumprir aquilo que era mais prioritário. Isso me deixa mais tranquilo para curtir o final de semana. Então eu espero que seja útil para vocês. De novo, quem quiser mais informações, quiser entrar em contato comigo, aqui que você mencionou sobre a tríade do tempo, onde que eu encontro mais informações sobre isso. Eu montei uma planilha, eu tenho uma planilha que eu já uso há algum tempo, de matriz GUT, e eu estou só terminando de personalizar um pouquinho para eu também disponibilizar essa planilha no site, onde você vai poder chegar lá, baixar uma planilha Excel limpa, mas já formatada, onde você só precisa colocar suas tarefas e as notas. E aí então você já vai ter de cara o resultado do que é prioritário para vocês. Essa planilha eu só não consigo aprontar essa semana, isso é grave, mas não é tão urgente. Então assim, eu só não vou aprontar isso para vocês ainda essa semana, mas assim que eu tiver pronto também, além do infográfico, além da matéria, do artigo, eu vou disponibilizar uma planilha Excel para todo mundo baixar lá no website, tá? Então, também quero a planilha, Lilian, é isso daí, vou compartilhar com todo mundo. A minha irmã falando, Alex, tipo assim, minha filha dormiu na sala, sem banho, sem escovar os dentes. Isso é GUT? Momento de descontração.
Olha, minha irmã, se a Larissa chegou a dormir na sala, a tendência que ela tinha quando ela chegou em casa já era de fazer isso. Então era grave ter escovado os dentes e era urgente. Agora só amanhã. Agora deixa. Então é isso, gente. Espero que tenha... Muito obrigado aqui por quem participou aqui da nossa live. Eu espero agora continuar regularmente, toda semana, voltando a fazer lives de novo aí, aqui com vocês. Vou também pegar essa live, conseguir passar ela para o YouTube também, depois eu deixo disponível lá no meu canal do YouTube para quem quiser de repente assistir o vídeo ou compartilhar o vídeo, vai ter o vídeo dessa live também à disposição. E é isso, eu espero que tenha contribuído aí para vocês. Desculpem se alguns comentários eu acabei não vendo, mas é que eu ainda não consegui, normalmente eu faço as gravações usando um computador de apoio para ficar olhando os comentários. E eu não consegui aprontar esse computador, então os comentários aparecem aqui pequenininhos para mim. E às vezes eu me perco na minha linha de raciocínio, não vejo um comentário que era relevante. Então assim, se teve alguma coisa que era importante de eu ler e eu acabei passando, por favor, podem me chamar a atenção em inbox e tudo mais. E é isso. Vou me despedindo então agora de vocês. 45 minutos de live, eu quero tentar manter as lives em 40 minutos no máximo. E é isso, espero que eu possa ter ajudado a todos vocês. E ficando aqui, por aqui, desejando para vocês que vocês consigam estabelecer as prioridades de vocês ao longo dessa semana, para vocês chegarem aí no final de semana e se sentirem mais tranquilos, sem reclamar que o dia não tem 30 horas, que o dia só tem 24 horas e que agora a gente não tem tempo para tudo. Dá pra gente conseguir fazer aquilo que é prioritário e que é importante e chegar no final de semana com a sensação: esta semana foi produtiva. Espero que todos consigam então isso daí. E é isso. Agradeço então a todos, vou me despedindo então de vocês. Gente, um beijo aí para todos vocês. Tchau, tchau.